O professor Marco Antônio Villa já está por aqui, o Gustavo Uribe também vai chegar daqui a pouquinho para a gente tentar projetar um pouco desse depoimento. Os nossos analistas apuraram, professor, que ele tende a responder, a aproveitar a oportunidade para... há uma tendência, né? O tende a uma tendência de que ele responda as perguntas, aproveite a oportunidade para esclarecer as coisas do ponto de vista dele. Há uma dúvida se ele vai usar no farda ou não, né? Vale lembrar que hoje ele usa roupa de presidiário, né? Mas ele pode ir de farda ou não. O que é que o senhor imagina vai acontecer logo mais? Professor Villa, bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Primeiro, essa questão da vestimenta, né? E de farda seria um instrumento de coação para os parlamentares? Será que a farda é para coagir? Porque, convenhamos, ele está no momento utilizando, e você bem destacou, uma roupa um pouco distinta, né? Muito distinta, na verdade, de presidiário. Agora, a questão é um ponto de interrogação, né? Porque ele tem o direito, a ministra Carmen Lúcia foi a que deferiu, de ficar em silêncio, né? Isso nós já vimos em outras CPIs, né? O depoente fica em silêncio, ouve os 5 minutos da fala do parlamentar e diz, em respeito a Vossa Excelência, respeito a Vossa Excelência, mas não vou responder de acordo com determinação judicial, parari, parará. E assim vai se repetindo, e o parlamentar, com o passar do tempo, os parlamentares inscritos começam a dissertar, sabendo que não estão mais perguntando para o depoente, que não responde com base numa decisão judicial, mas está falando para a televisão, né? E para os seus partidários. E aí vira, portanto, um espetáculo que deixa de ser um momento de depoimento, porque o depoente não responde com base numa decisão judicial, como eu disse anteriormente. Cria-se uma situação meio de teatro de absurdo, só falta o Eugênio Ionesco produzir esse material, né? Isso pode ocorrer, isso é uma possibilidade. Porque se ele começar a responder umas questões e outras não, aí ele vai ficar em situação difícil, porque parece que ele escolhe, portanto, o que ele responde ou não. Aí já não é uma decisão judicial. Ele estará, portanto, já num terreno perigoso, né? Porque eu respondo a pergunta do A, mas não a do B. A do A eu respondo, a do B eu uso como base a decisão da ministra Carmen Lúcia. Espera, aí não dá, né? Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Então ele tem de decidir. Agora a questão que se coloca também é a análise dos documentos. E isso, como você bem lembrou, vai ser feito durante o recesso parlamentar. Deve ter, certamente, um número fabuloso de documentos, tem assessores muito competentes, vai lembrar, concursados, os funcionários de carreira, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, é gente especializada, né? Mas essa CPMI, porque essa é uma comissão parlamentar mista, né, de inquérito, é diferente da CPI da pandemia, ela tem uma especificidade, né? Bem, primeiro porque é mista. Segundo, é que ela começa seus trabalhos agora quando há mais de 7 meses, 8 meses, as investigações realizadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, os inquéritos que estão sendo encaminhados no caso do TSE e do STF pelo ministro Alexandre de Moraes. Sendo assim, que tem muito mais expertise, vale lembrar, do que a CPI, ela vai começar os seus trabalhos quando outros podem estar, inclusive, terminando, já com levantamento exaustivo, e não vão, provavelmente, fazer com que o que eles levantaram transferir para a CPI, porque grande parte deve estar, presumo, em segredo de justiça. Sendo assim, pode ser que hoje seja uma enorme frustração, ou seja, espera-se que a montanha, né, aquela história da montanha pariu um rato, né, esperar que vai acontecer uma grande coisa e não acontecer nada. Também pode ocorrer o contrário, porque nós tendo em vista, eu sempre digo, a decisão da ministra Carmen Lúcia, né, ele pode não falar nada. Agora, ele pode falar também, e ele não tem, acho que, experiência parlamentar e de um clima de uma CPI, né? Quando a gente sabe o que é uma CPI, é um clima de muita tensão. Vide o depoimento do então deputado, hoje não é mais, Luiz Miranda, né? No episódio da CPI da pandemia, e quando ele acusou um deputado do Paraná de pressionar o seu irmão, funcionário de carreira do Ministério da Saúde, para favorecer interesses pouco republicanos de um grande laboratório. Então, nós estamos no terreno do imponderável. Tudo vai depender do que ele vai fazer. Se ele cumprir a determinação que ele pediu judicial, vai ser uma frustração, porque teremos só parlamentares dissertando para suas bases e para a TV, sem a possibilidade de ocorrer efetivamente uma oitiva.